Fala, nação atleticana! Vamos para mais um pré-jogo. Um jogo importantíssimo do Atlético, né, contra o Vila Nova. O Atlético aí nessa embalada, né, 4 vitórias consecutivas. Aquele jogo do Cuiabá, hein, rapaziada? Se a gente ganha, a gente estaria no G4, né? Mas vamos falar do jogo. Infelizmente, né, a gente está a 4 pontos do G4, porque o Novo Horizontino acabou ganhando do Atlético de 1-0. Então, o jogo amanhã é extremamente importante se o Atlético continuar nessa batida, nessa pegada. Um adversário que, na minha opinião, vai brigar pelo acesso, né? Tem muito ponto, tem 12 partidas ainda. Então, nós estamos falando de 36 pontos. Se você, né, puder me curtir o vídeo, se inscrever no canal, né, eu vou ficar agradecido bastante. Dá uma ajuda, dá uma força aí, galera. E vamos falar desse jogo, né, nação atleticana. Temos alguns desfalques, né? Temos voltas importantes, como o Teran, Filipinho, mais o Teran, né? Que vai nos ajudar bastante. A gente tem aí as ausências, né? Tudo por terceiro cartão amarelo. Patrick e o Trem, né? Kevin Viveiros está fora, né? Os dois jogadores não jogam. Uma baita de uma falta vai ser, com certeza vai ser o, o Kevin Viveiros, pelo momento, né? O cara chegou tá sendo muito decisivo, né? Tá merecendo muito o Atlético chegar onde está chegando. Filipinho, né? Tem os seus altos e baixos, né? A Série B tá sendo bem complicado, né? Tem vezes que joga bem, tem vezes que não joga tanto assim. E tem vezes que nem fede, nem cheira, né? Fica num padrãozinho ali. Rapaziada, o que nós temos que falar? Né? O que a gente, né, o torcedor atleticano tem que fazer? Primeira coisa, continuo reforçando o que eu falei no meu pós-jogo, que se você está em Curitiba, veja aí com alguma pessoa que é sócio. O Atlético está com promoção, né? Mulheres, crianças e pessoas, né, idosas, mais de 60 anos não pagam. A gente precisa lotar a Arena da Baixada. Eu sei que não tenho tanta relevância assim, mas eu acho que a diretoria tinha que liberar não só, né, o enfardamento da galera da Fanática, mas a bateria, que é importante, né? Nesse momento a gente está, como o Daí Helma falou, uma união unilateral, né? Diretoria, jogadores, torcida e tudo mais, para que a gente consiga lá na 38ª rodada, a gente consiga o nosso objetivo, que é subir para a primeira divisão. Gente, eu acho que o time vai ser o mesmo, porém eu acho que pode ter algumas mudanças. Como? Todos sabem, né, que teve convocação aí para a Copa do Mundo, se eu não me engano, a Sub-20. Os convocados do Atlético Paranaense serão o João Cruz e o Derek. E o Atlético pediu para não convocar tanto o Dudu quanto o Arthur Dias, dizendo que os caras vão estar no time principal e vão jogar. Acredito que o Odair pode fazer algumas mudanças, como manter os 3 zagueiros, mas com Teran, Arthur Dias e o... esqueci o nome dele, cara. Deixa eu lembrar aqui. Já vou lembrar. Manter eles como 3 zagueiros, né? E colocar o Esquivel, né, como lateral, né, na função que o Derek fez no jogo da Chapecoense. Acredito que o time seja o mesmo, né? Filipinho, Zapelli, daí
Ah, tem que ver quem vai ser o substituto do Kevin Viveiros, né? Algumas pessoas que estão falando que o Odair vai decidir isso amanhã, né? Por causa porque ele pode colocar tanto o Renan Peixoto, graças a Deus. Pode ser Renan Peixoto, pode ser o Julimar e pode ser o Luiz Fernando. O único cara que não pode começar como titular é o Allan Kardec, né? Não sei se você pensa igual ou se você pensa ao contrário. Respeito sua opinião, mas a minha opinião é essa. Porque o Allan Kardec, na minha opinião, ele não devia nem estar mais no elenco, porque ele não ajuda e não agrega em nada. E aí, mantém com o mesmo time, né? Dudu mantendo como titular, o Speed Mendonça, que na minha opinião também está pedindo para um banco, né? E vamos ver o que vai dar, né? Lembrei, o Aguirre, né? Pode começar com essa linha. Ou o que pode acontecer, né? É o Teran voltar para o time, Aguirre, Esquivel e Derek. Mas como o Atlético vai liberá-lo, né? O Derek, não, não ficaria surpreso se o Atlético começasse com essa escalação, né? Aguirre, Arthur Dias, Teran, né? E o Esquivel. Ou pode mudar a formação também, né? O Atlético pode vir aí com um 4-4-2, né? Um 4-3-3, mas muito vai variar e tudo vai depender de domingo, né? A rodada já não começou tão boa pra gente, né? Então o Atlético tem que estar nessa pegada de vencer o jogo. Por quê? Porque o Novo Horizontino, pelo menos no meu simulador, eu tinha colocado que o Novo Horizontino pelo menos ia vencer de 1-0, né? Que o Atlético não ia, só se fosse um acaso o Atlético entrar no G4 essa rodada. Mas eu acredito que Chapecoense, que vai jogar com o Cuiabá, eu acho que esse jogo vai dar empate ou o Cuiabá ganha. Minha opinião é essa. Eu esqueci agora quem que o Remo vai jogar, né? O Goiás pega o Paysandu, né? O Curitiba pega o América Mineiro. Eu já lembro quem que o Remo vai jogar. Só que a importância é essa, né? O Atlético precisa ganhar o jogo, né? Ir para a quinta vitória consecutiva e lá no jogo do Atlético ver se a gente consegue, né, vencer essa partida aí e com uma combinação de resultado o Atlético já pode entrar no G4, né, na 27ª rodada. Mas não vale nada se o Atlético não fazer o exercício de casa. Eu acredito que o Atlético hoje está numa outra vibe, está num outro momento, né? Amanhã não, domingo a gente tem que ir torcer, né? Incentivar o Furacão. Vai ser um jogo difícil, né? Vila Nova, né? É o técnico é o Turra. A gente já teve o Turra aqui como técnico, sabe que o cara joga por uma bola, ele é retranqueiro, né? E o Atlético vai ter que sair um pouco desse jogo reativo e tentar propor o jogo, né? E não levar os contragolpes, os contra-ataques. E domingo, às 7 horas da noite, tem que ser um jogo de erro zero. E o Atlético tem que ganhar o jogo, porque senão vai ficar complicado. Gente, o que eu penso? O Atlético está numa outra fase, eu acho que merece, né? Sobre quem que você colocaria, eu colocaria o que o próprio Odair Helman fez, né, no finalzinho do jogo da Chapecoense. Eu colocaria o Gilimar, né? Que, para falar bem a verdade, gente, o Gilimar é um jogador de Série A que está na Série B. Ele voltou bem, né? É um jogador forte, habilidoso, né? Até onde ele tiver perna, eu colocaria ele. Se o Odair, não sei como que foi o treino, o que o Odair pensa, eu iria com o Renan Peixoto. Né? O Renan Peixoto, eu venho falando que todos os atacantes, os caras da frente que a gente tem, o Allan Kardec tem que ser o último da fila. Né? É um jogo ali que Deus o livre aconteça, mas nós estamos 1-1, faltando 5 minutos de jogo, bola aérea, aí bota o Allan Kardec. Mas para começar o jogo
e para ele no segundo tempo entrar nos 15, 10, 10 a 15 minutos do segundo tempo e a gente achar que ele vai ser o bambambam bam, bam do jogo, eu acho muito difícil. Né? Eu iria com essa formação. No máximo, se ele tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu colocaria até o Luiz Fernando como 9 do que o Allan Kardec. Né? Mas ele está nessa dúvida. Na minha opinião, eu iria com o Julimar, porque o Julimar, além de ele ser forte, ele é habilidoso, ele é rápido, né? Tem corpo para disputar lá com o zagueiro, né? Porque Série B é porrada, é pegada. E na minha opinião, né? Eu iria com esse jogador. Mas a gente tem que ver como que domingo vai ser. É um jogo extremamente difícil, né? O Atlético tem que continuar com a sandalinha da humildade, nada de prepotência. A fase do time é outra, né? A gente está em outro patamar, só que a gente tem que continuar na humildade, né? Fazer um jogo melhor que jogou contra o próprio Novo Horizontino, né? Se possível, não tomar gol e ter um jogo mais tranquilo, tanto para o time, tanto quanto o torcedor, porque se fizer 2-0, não vai ter pressão na torcida, a torcida vai chiar menos, né? E as coisas naturalmente tende a melhorar, né? Não tomar nenhum gol bobo. Eu acredito que vai dar certo, né? Acredito que a gente nessa rodada chega aos 42 pontos, né? Descansa mesmo o Patrick, que está tendo uma sequência de jogos, que eu já falei várias vezes, independentemente do que o Patrick vem jogando bem, mas independente de alguma coisa, ele morre com o Patrick, né? Então o Patrick descansandinho, nós vamos precisar tanto dele como do próprio Viveiros para o jogo do Atlético, que é a pior defesa do campeonato, mas isso aí a gente fala no outro pré-jogo, né? A gente tem que ver, né? A gente tem que ir para uma final de Copa do Mundo. Eu volto a falar aqui, domingo às 7 da noite é final de Copa do Mundo. Você que está em Curitiba, torcedor atleticano, por favor, vá no jogo, porque o maior patrimônio de um clube é o seu torcedor. Se você não pode, por favor, né, assista aí na televisão, torça, incentive, porque a gente vai precisar muito, porque a gente está chegando, a gente está crescendo no momento certo. Gente. Todos os clubes que estão lá no G4 estão dando uma leve caída, né? O Coxa faz muito tempo que não ganha em casa, o Goiás muito tempo sem vencer, Chapecoense tá vindo aí de uns 2, 3 resultados aí complicado, e o Atlético ó, tá crescendo no momento certo. Espero que domingo a gente consiga fazer o resultado em casa. Né? O Atlético, se eu não me engano, depois do Vila Nova, dos jogos, eu acho que tem 5 ou 6 jogos, e a gente precisa vencer. Né? Se a gente ganha, né, faz aí, vence em casa todos os jogos, aí porque ainda para a gente ainda complica porque a gente tem muito confronto direto. Remo fora de casa, Goiás fora, a gente tem o próprio Atletiba, que é um campeonato à parte, né? Então a gente tem muito confronto ainda, mas o Atlético está num momento muito bom, o Atlético está crescendo no momento certo, né? E que amanhã não, né? Que domingo a gente consiga um resultado satisfatório, né? Que venha os 3 pontos, que o time jogue melhor, né? Do que apresentou contra o Novo Horizontino e que a gente ganhe sem susto. Eu acho difícil, porque se não for sofrido não é Atlético, eu continuo aqui dizendo, né? Mas vai que eu queime minha língua e domingo eles façam 2, 3-0. Vai ser sensacional. Eu vou vir aqui no pós-jogo e vou dar risada, eu vou ficar feliz pra caramba. Porque a gente precisa desse resultado para a gente ficar, né, ali bem próximo, né? Daí a gente vai ter 1 ponto de diferença, né, do, do Novo Horizontino. E aí as coisas começam a melhorar, dependendo, né, do resultado da Chapecoense e Cuiabá. Nação Atleticana, muito obrigado para você que está se inscrevendo, que está me vendo. Cara, eu agradeço de coração, né? Esse canal aqui eu continuo falando. Eu comecei a fazer esse canal pela, pela revolta, né, do que aconteceu no passado, analisar os jogadores, né, dar um posicionamento como torcedor,
como fanático que sou. Eu fico puto quando o meu time perde. Eu sou atleticano de verdade, entendeu? E eu estou muito feliz, né, para as pessoas que estão se inscrevendo, para as pessoas que estão, né, vendo aí. Muito obrigado, Deus abençoe a vida de todos vocês. Se você puder curtir, né, se inscrever no canal, ativar a notificação, porque sempre vai ter um vídeo de pré-jogo e pós-jogo, né? Se Deus quiser, com um sorriso largo e com a vitória do Furacão. Nação Atleticana, tamo junto, né? Se você puder ir para a Arena da Baixada, vá. Agradecer também, né? Dar o parabéns para a torcida que foi na Chapecoense, ela foi para a Chapecoense, né? Foi lá ver o Furacão, gritou, impulsionou o time, porque a gente precisa disso mesmo, a gente precisa, a torcida tem que estar alinhada com esse time, né? Porque talvez a gente precisa desse elo aí para a gente continuar e para a Arena da Baixada voltar a ser um hospício, para não ter tempo ruim o tempo inteiro, para os adversários já virem se mijando, se cagando, entendeu? Para já subir a escada ali já tremendo, porque quem sabe, quem foi na Arena da Baixada, quando tem a pressão da torcida ali, o time joga e a torcida envolve, sabe que o negócio ali, a pressão é envolvente, né? Ali é o caldeirão mesmo. Então, rapaziada, tamo junto. Um bom final de semana a todos. Domingão, lá pelas 10, eu venho pra cá. Se Deus quiser, com um sorriso, com felicidade, falando da quinta vitória consecutiva, se Deus quiser. Tamo junto, nosso atleticano. Um grande abraço, um bom final de semana. E vamos lá, pra cima, cap sempre. Um grande abraço. É nóis.